Olá, eu sou o Christian Ferreira, professor de Ciências e Biologia, e dando continuidade à aula de obesidade, agora vamos falar um pouco sobre a reprogramação epigenética. A epigenética é a maneira com que o ambiente altera a expressão dos nossos genes, que pode ser a alteração das histonas, modificação direta do DNA ou alteração do processamento de RNAs por microRNAs. Um feto de uma mãe obesa vai ser submetido a uma programação metabólica diferente. O microambiente uterino tem um impacto na vida adulta. Então, excesso de ácidos graxos, hiperglicemia, desnutrição e infecções vão reprogramar o desenvolvimento metabólico dos genes, o que pode gerar consequências fenotípicas como hipertensão, resistência à insulina e obesidade. Também ocorre a reprogramação genética induzida pelo pai. O pai que está obeso, ele libera espermatozoides com um RNA alterado. E quando os espermatozoides fecundam o óvulo, essa criança, ao nascer, terá uma reprogramação dos seus genes induzida pelo pai. Por isso, é recomendável que o pai esteja em condições metabólicas normais para que seus espermatozoides tenham genes normais. E a mãe ainda tem uma contribuição maior se a criança gerada for uma menina. Se a mãe fumou ou utilizou alguma droga durante a gravidez, nos ovários da filha dela, metade dos genes da futura neta estão sendo formados e serão alterados. Quando essa filha chegar à idade fértil, as reprogramações serão passadas para a sua filha. Então, como podemos ver aqui, as alterações, apesar de serem agudas, são passadas por até 3 gerações. Uma criança que teve uma nutrição adequada no útero nasce com os genes para a produção dos peptídeos anorexígenos, que são responsáveis pela saciedade, e os peptídeos orexígenos, que são responsáveis pela fome, em níveis normais. Então, essa criança teve uma programação hipotalâmica normal. Se uma criança que teve uma nutrição desregulada no útero, que pode ser tanto falta ou excesso, tem os genes para a produção dos peptídeos anorexígenos menos expressos e os genes para a produção dos peptídeos orexígenos mais expressos. Então, ela terá mais peptídeos para induzir a fome e menos para induzir a saciedade. Vamos pegar como exemplo 2 hormônios, a grelina e a leptina. A grelina é um hormônio produzido pelas células do trato gastrointestinal e é responsável pela fome. E a leptina é um hormônio produzido pelas células adiposas. Então, antes de comer, os níveis de leptina estão baixos e os de grelina estão altos. O indivíduo fica com fome, aumenta o apetite. Depois de comer, ocorre uma inversão. Os níveis de leptina estão altos e os de grelina estão baixos. O indivíduo fica em um estado de saciedade. Existem outros hormônios relacionados à fome e à saciedade. O NPY, que é o neuropeptídeo Y, é um hormônio produzido no sistema nervoso que estimula o apetite por carboidratos e é mais elevado durante os períodos de longos jejuns ou privação alimentar. A falta de proteína também aumenta a liberação do NPY. Estudos têm demonstrado que comer pouca proteína aumenta a liberação de NPY, o que leva à fome, o que pode levar também ao aumento da ingestão de alimentos, principalmente carboidratos, para obter energia mais rápida, o que leva ao ganho de peso. O GLP-1, que é o peptídeo semelhante ao glucagon 1, é produzido e liberado quando o alimento entra no íleo,
para sinalizar ao nosso cérebro que estamos cheios. Ele atua nas células beta do pâncreas, aumentando a quantidade de insulina no sangue. A inflamação crônica reduz a produção de GLP-1, o que afeta negativamente a sinalização de saciedade. O indivíduo fica sempre com fome. Então, para reverter essa situação, é preciso comer mais alimentos anti-inflamatórios, como alho, cebola, linhaça, chá verde, salmão, aveia e cenoura. A CCK, que é a colecistocinina, é produzida por células no trato gastrointestinal e no sistema nervoso. A CCK é liberada pelo duodeno sempre que comemos proteínas ou gordura, aumentando os sinais de saciedade enviados ao sistema nervoso. Ela também reduz a motilidade e o esvaziamento gástrico, aumentando a duração do estado de saciedade. O PYY, que é o hormônio peptídeo YY, é sintetizado nas glândulas endócrinas do intestino delgado e do cólon. Sua principal função é diminuir o apetite, aumentando a sensação de saciedade e diminuindo a motilidade intestinal. O PYY se comunica com os neurônios orexigênicos e inibe o apetite através da inibição dos neurônios estimuladores do apetite presente no núcleo arqueado do hipotálamo. A resistência à insulina e o excesso crônico de açúcar no sangue prejudicam a produção do PYY. O sistema de recompensa mesolímbico funciona como um centro de recompensa onde vários neurotransmissores atuam em conjunto para proporcionar uma liberação de dopamina no núcleo accumbens. Esta via está relacionada ao prazer desencadeado por recompensas naturais, como os alimentos, e constitui a base neural para os fenômenos relacionados com a adicção química. A recompensa alimentar consiste num processo composto por três principais componentes: o liking, o wanting e o learning. O liking é uma reação hedônica que se manifesta no comportamento e em sinais neurais que são gerados, sobretudo, em sistemas cerebrais subcorticais. O wanting é um componente motivacional, geralmente desencadeado por estímulos de recompensa, que podem ser visuais ou olfativos, e que induz a procura de alimentos, traduzindo-se em aumento do apetite e em outros comportamentos associados a uma motivação aumentada para obter alimentos. O learning é a aprendizagem que permite fazer associações e predições. A ingestão de alimentos de elevada palatabilidade está associada à liberação de dopamina no núcleo estriado dorsal, e o nível de dopamina liberada relaciona-se com o nível de prazer obtido através da ingestão. Na obesidade, parece existir uma menor capacidade de sinalização da dopamina. Os indivíduos obesos apresentam uma disponibilidade do receptor D2 de dopamina inferior à de indivíduos normoponderais, bem como uma menor ativação de dopamina em resposta à ingestão de alimentos de elevada palatabilidade. Simultaneamente, eles também apresentam maior ativação dopaminérgica em resposta a imagens de alimentos. Portanto, na obesidade, há uma dificuldade na obtenção de recompensa através da ingestão, no caso, uma diminuição do liking e uma maior sensibilidade aos estímulos de alimentos, no caso, um maior wanting. O tratamento da obesidade pode ser realizado pela terapia cognitiva, que ajuda no autocontrole do comportamento alimentar e das reações emocionais comportamentais,
pela prática de atividades físicas que fornecem o balanço energético negativo e o bem-estar geral. O tratamento cirúrgico é realizado pela lipoaspiração, que reduz a quantidade de células adiposas, ou pela cirurgia bariátrica, que reduz o estômago, proporcionando a redução da ingestão de alimentos. O tratamento também pode ser dietético, com o objetivo de rever o excesso calórico, a fim de promover um balanço, e farmacológico, através do uso do Orlistat, que inibe as lipases gástricas e pancreáticas, diminuindo a absorção de gordura pelo trato gastrointestinal, a sibutramina, que é um fármaco que aumenta a resposta à saciedade pós-ingestão, e o gasto de energia, pois ela eleva a termogênese, e a liraglutida, que é um análogo do GLP-1, regulador fisiológico do apetite e da ingestão de calorias, que age reduzindo a ingesta calórica por aumentar a sensação de saciedade. E no dia 11 de outubro é comemorado o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Desde 2008, a data é utilizada para alertar sobre os riscos à saúde e para acabar com o uso de linguagem ou imagens estigmatizantes e começar a retratar a obesidade de maneira justa, precisa e informativa. Vamos fazer um exercício? A questão é a seguinte: a ingestão de macronutrientes, o gasto energético e o balanço entre a síntese de hormônio que aumentam a atividade dos neurônios orexígenos e anorexígenos são fatores determinantes na regulação da ingestão alimentar e no controle do peso corporal. Marque a alternativa que contenha somente hormônios orexígenos. Letra A: colecistocinina e peptídeo YY. B: leptina e colecistocinina. C: grelina e peptídeo YY. D: grelina e neuropeptídeo Y. E E: peptídeo YY e neuropeptídeo Y. Vamos resolver? Colecistocinina, peptídeo YY e leptina são hormônios anorexígenos. A grelina e o neuropeptídeo Y são hormônios orexígenos. Então, a letra D é a correta. Obrigado por assistir a aula até o final. Se gostou, siga, curta, comente e compartilhe este vídeo. E se você não está inscrito aqui no canal, inscreva-se para receber notificações de novos vídeos. E, se você quiser baixar os slides desta aula, o link está na descrição deste vídeo. Tchau, tchau e até a próxima aula.